Olá, estudantes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do nosso curso preparatório para o concurso público de Campo Largo. E hoje eu não estou sozinho aqui na nossa aula. Hoje eu tenho uma participação especial e exclusiva que não negou esforços para estar aqui conosco, para fazer esse momento preparatório, esses estudos de uma das áreas que tem o meu carinho especial, que é a língua portuguesa. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, professora mestre Ângela Fernandes, que vai falar com a gente hoje um pouquinho sobre a literatura brasileira. E convenhamos, é a praia, é o litoral inteiro, se duvidar até o Planalto todo é o domínio dessa professora. Seja muito bem-vinda, professora, ao nosso curso. E agora eu vou passar a palavra para você se apresentar um pouquinho e a gente vai começar essa conversa. Ok, então, olá a todos, estudantes queridos que estão aqui acompanhando o nosso curso. Prazer estar aqui com o Vitor, né, meu amigão de tantos anos, meu ex-aluno, um orgulho muito grande vê-lo trilhando um caminho tão bonito aí na educação. E é com muito prazer que eu aceitei esse convite para estar aqui conversando um pouquinho hoje com vocês, com nossos interessados aí na nossa área. E como o Vitor falou, né, das áreas da língua portuguesa, que é uma área muito vasta, né, a língua portuguesa é uma área gigantesca, né, a gente pode trabalhar o texto, a gente pode trabalhar a literatura, a gente pode trabalhar a oralidade. Realmente, a área que, para mim, é mais apaixonante é a área da literatura. Então, eu aceitei esse convite do Vitor para conversar um pouquinho aqui com vocês. Tenho certeza que muitos aqui já me conhecem, muitos aqui até foram meus alunos já, porque com tantos anos de profissão, né, a gente tem alunos em todas as partes, aí onde a gente vai, onde a gente, eu digo que é como vereador, você vai andando na rua e vai encontrando os alunos, né, mas assim, eu sei que muitos já me conhecem, mas para quem não me conhece, então eu sou a professora Ângela, eu sou professora de língua portuguesa já há bastante tempo, eu sou formada em letras português pela Federal do Paraná, tenho especializações em literatura brasileira, em educação inclusiva, em coordenação pedagógica. Estou concluindo o curso de pedagogia agora também. Sou professora do Estado há uns 20 anos, acho que 20 anos esse ano, mas já estou na educação há mais tempo que isso. E eu sou mestre em estudos de linguagens, então eu fiz o meu mestrado na área de literatura, estudei a literatura brasileira. Estudei especificamente a obra do Carlos Drummond de Andrade, mais em especial um livro chamado Claro Enigma. E eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje aqui, né? Um pouco do que eu tenho estudado ao longo de tantos esses anos de trabalho, né? De formação. E aí, estudando um pouco do edital, né? Do concurso público da prefeitura, né? Da FAFIPA, como que essa banca cobra, nós temos um tópico ali muito interessante, que até não é muito comum aparecer em concursos públicos, assim, que é o tópico literatura, prosa e poesia. Se a gente pensar nesse tópico literatura, prosa e poesia, a gente pode pensar que é um tópico muito vasto, né? O que eu posso discutir dentro de prosa e poesia? Eu não tenho como supor exatamente qual aspecto, né, da prosa e da poesia vão ser cobrados. Então, eu fiz um apanhado, assim, geral, de algumas questões que eu acredito que possam ser questões que suscitem algumas dúvidas, que vocês precisem revisar, que vocês queiram até revisar. E aí eu vou colocando esses tópicos, eu vou pedir para o Vitor, assim que você quiser, Vitor, você pode interromper, você pode complementar. Vamos fazer num tom assim de um diálogo, que acho que fica mais, né, mais dinâmico para os nossos estudantes. Eu vou pedir desculpa se tiver algum barulho no fundo da minha gravação, porque hoje aqui no meu prédio está tendo uma obra, então assim, a gente trabalhar em casa tem esses inconvenientes, né? E se a qualidade dos slides também não tiver das melhores, porque assim não tive tanto tempo hábil para fazê-los, mas assim eu fiz com muito carinho, pensando, né, em ajudar vocês nessa caminhada aí para o concurso. Então, eu vou começando, assim que o Vitor quiser fazer interrupções, pode fazer, Vitor quiser fazer um questionamento, levantar alguma outra questão, a gente vai conversando. Tranquilo. Então, eu trouxe primeiro, né, se a gente vai falar de literatura, prosa e poesia, nada melhor que trazer uma definição, né, do que seria essa arte literária, né? Assim como qualquer outra arte, né, a literatura ela tem uma matéria-prima. Qual que é essa matéria-prima, né? Se você pensar numa escultura, se você pensar numa pintura, se você pensar num qualquer tipo de arte, ela vai partir de uma matéria. A literatura também vai partir. A matéria-prima da literatura é a palavra, né? É o uso específico que a gente faz da linguagem. E entre muitas definições que eu podia trazer, olha o barulho aí, gente. Entre muitas definições que eu podia trazer de literatura, eu escolhi essa do Fernando Pessoa, que é, para mim, um dos maiores poetas de todos os tempos no mundo, né? Maravilhoso, que ele diz assim: a literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta.
né? Então, assim, o quanto que a gente pode ir além no texto literário. Então, a literatura, como uma arte, ela vai ser a arte que vai ter como pressuposto partir de um uso específico da palavra, né? Da palavra escrita, da palavra falada, se for uma literatura oral. Então, o que seria um texto literário? Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa, quando a gente vai pensar, né, nesse tópico literatura, prosa e poesia, é saber assim, se eu enxergar 2 textos numa prova, se eu enxergar 2 textos numa atividade, eu consigo dizer o que é literatura, o que não é? Então, o que caracteriza dizer assim, esse texto é literário, esse texto não é? Então, dentro dos estudos da literatura, a gente tem um conceito que a gente chama de literariedade, né? Que seria assim, o que atribui a um texto o caráter de literário? O que diz que aquele texto é literário ou não é? Esse estudo é um estudo muito vasto, mas eu vou tentar resumir aqui de uma maneira bem simples para vocês. Então, a palavra literário, quando a gente diz, né? Quando a gente usa esse termo, a gente está dizendo assim, é aquilo que pertence à literatura, né? Que pertence a esse campo vasto de estudos, né? De uso específico da linguagem. Mas quando a gente fala que um texto é literatura, a gente precisa pensar que esse texto ele tem um uso específico da linguagem, um uso proposital da linguagem, e essa linguagem ela é utilizada, ela é moldada, ela é modelada de forma que o autor pretenda atingir o leitor. Tá? Então, o grande objetivo do texto literário é atingir o leitor. Muitas vezes pode ser para atingir, fazer uma crítica, pode ser para atingir, para só suscitar uma emoção, pode ser para atingir, para fazer causar um entretenimento, ou às vezes nem é esse o objetivo. É simplesmente uma brincadeira com a palavra, né? Tem um autor brasileiro, inclusive, muito famoso, mais na música, até do que na literatura, o Arnaldo Antunes, o ex-titã, ali dos Titãs, que ele diz assim, para que serve a literatura, né? Um dia perguntaram para ele, ele disse, não serve para nada. E nisso não servir para nada é que está a grande lógica, né? Então, o texto literário, ele é uma utilização específica da linguagem. A linguagem é pensada, é elaborada para cumprir um objetivo. Se você faz, por exemplo, uma receita de bolo, você tem um objetivo, é seguir um passo a passo para que aquele bolo dê certo. Se você tem um manual de instrução, você tem um objetivo. Se você tem um texto informativo, você tem um objetivo. Se você tem um texto literário, a função principal, o objetivo principal daquele texto é o que a gente chama de função poética ou função estética, ou seja, é a beleza, é a grandeza do texto, né? Então, às vezes, ele é feito, sim, para emocionar, para entreter, até para despertar críticas. Muitas vezes a literatura é engajada, a literatura é humanizadora, mas ele também pode ser só uma brincadeira com as palavras, uma brincadeira com a própria linguagem. Então, o que a gente precisa ter muito claro quando pensa na literatura é essa questão das funções, né? Todo texto tem uma função da linguagem bem definida. Tá? Esses dias eu estava vendo uma aula do Vitor sobre isso, muito interessante, né, Vitor, sobre as funções da linguagem. O texto literário tem uma função muito específica, que é a função poética ou a função estética. Então, ele não é para informar, ele não é para ensinar nada para ninguém, mas ele pode sim informar, ele pode sim ensinar, mas ele vai muito além disso. Então, se nós tivéssemos que definir, né, esse conceito de literatura, talvez para você poder dizer se um texto é ou não literatura, a gente pudesse dizer assim, que a literatura, entre outras coisas, né, ela é uma manifestação artística, ela é cultural e ela é social. Então, eu não posso pensar em literatura sem pensar quem escreveu, em que época escreveu, em que momento escreveu, o que se escrevia naquela época, como se pensava o mundo naquela época. A literatura é um texto ficcional, então, ainda que seja feita sobre o que a gente chama de fatos reais, né, o pleonasmo aí, fatos reais, ainda assim ela é um texto ficcional, porque ela é uma criação de alguém a partir daquilo que é real. Então, por exemplo, eu posso pegar um texto ambientado na Segunda Guerra Mundial. Então, é um texto feito a partir de um fato histórico, de um fato real. Mas quando eu faço uma literatura em cima desse texto, vamos dar um exemplo, um poema do Vinícius de Moraes, belíssimo, chamado A Rosa de Hiroshima, que fala do bombardeio, né? O bombardeio sofrido pela cidade de Hiroshima na época da Segunda Guerra Mundial. Então, ele está, sim, retratando os efeitos nocivos, ali, nefastos da guerra, da bomba atômica. Mas ainda assim é diferente você ler aquilo na visão poética do Vinícius de Moraes e você ler aquilo num livro de história, por exemplo. Você lê aquilo num texto informativo. Tá? Então, ele é um texto ficcional, porque a ênfase principal dele não está na informação. Eu posso aprender, sim, muitas coisas lendo literatura, mas a ênfase está na forma, a ênfase está na função poética, está nos recursos estilísticos que eu vou usar.
Então, a literatura é o campo mais rico para você usar figuras de linguagem, por exemplo, metáforas, comparações, sinestesias, aliterações, e todas aquelas figuras de linguagem que a gente estuda no ensino médio, que parecem, né, tão assim, nossa, tão difíceis. Aonde que mais eu vejo aquilo? Na música, na literatura, na poesia, né, como um todo, na literatura como um todo, mas na poesia principalmente, no texto publicitário, ou seja, nos textos que têm essa ênfase, né, na forma, né, no jeito de falar. E o texto literário, basicamente, ele emociona, ele sensibiliza, embora ele possa ter, sim, outras funções. Não sei se até aqui você quer comentar alguma coisa, Vitor? Não, acho que casou muito bem, assim, né, realmente com as aulas que a gente tá vendo sobre Sim. função da linguagem, o uso da linguagem, Isso. porque a literatura realmente é uma coisa à parte, né, na linguagem. Quando a gente fala de linguagem, realmente o trabalhar com a palavra, o trabalhar com os sentidos, então é totalmente especial, totalmente à parte. Exatamente. Diferente. É uma linguagem toda própria, né? A gente às vezes fala assim, mas são grandes, por isso que a gente tem aquele, né, aquele estudo, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas fulano vai usar a literatura, falando agora para os professores, né, vai usar a literatura para ensinar, por exemplo, gramática, vai usar a literatura para ensinar, como era no início a literatura infantil, para ensinar bons modos para a criança, né? A literatura infantil, por exemplo, quando ela surge, eu trabalho com literatura infantil na pedagogia, ela surge com o objetivo de domesticar literalmente a criança. Mas isso não é o objetivo maior da literatura, né? A literatura é para ir além, né? Como dizia ali na primeira definição do Pessoa ali, né? É uma prova de que o mundo não basta, que tem que ir além disso tudo. Então, para a gente fazer essa ponte, eu coloquei aqui algumas palavrinhas-chave para a gente pensar, então, quando você tiver que se deparar com um texto, se ele é literário ou não é. Né? Então, o texto literário, ele é sempre uma ficção, então eu vou partir desse balãozinho rosinha aqui. Ele é uma ficção, uma recriação da realidade, por isso a linguagem é toda específica, né? Então, essa linguagem poética, essa linguagem literária, que não está só no poema, mas está em toda a literatura, né? Ela pode ter duplo sentido, ela pode ser uma linguagem ambígua, ela pode ser uma linguagem conotativa, que a gente chama, que é a linguagem figurada, né? Se você fala estrela numa linguagem cotidiana, é um astro celeste. Se você fala estrela num poema, pode ter N interpretações, né? E as interpretações variam, inclusive, de acordo com a época que você está lendo aquele texto, variam com o leitor que está lendo. Então, é um texto feito para emocionar, para sensibilizar, ele não tem compromisso com a realidade. Tá? Então, ele pode sim ser feito a partir da realidade, né? A gente não pode, muitas vezes, distanciar, como eu já disse, a literatura da realidade, mas a gente sempre tem que ter esse foco, né? Que não é um texto feito para isso. Né? Ele é um texto feito para outras funções. Eu já vou mostrar a partir de um exemplo, eu acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem. E o texto não literário já é o oposto, né? O texto não literário ele é uma ênfase no conteúdo. Então, eu faço para informar, eu faço para esclarecer, eu faço para ensinar alguma coisa. Então, a linguagem ela é denotativa, é uma linguagem objetiva. Se eu falar estrela, é estrela. Se eu falar mesa, é mesa. É a linguagem do dicionário, né? A linguagem como ela está dicionarizada, fria. Ele apenas traduz a realidade. Então, ele informa, ele explica, ele convence, ele persuade, ele leva alguém a fazer alguma coisa. Pode sim ter uma linguagem mais subjetiva, se ele trouxer algumas opiniões, por exemplo, um artigo de opinião, um texto dissertativo argumentativo, mas ainda assim ele é focado na realidade. Né? Então, para a gente ter essa fonte aí de percepção, eu vou colocar para a gente aqui 2 textos bem conhecidos. Esse primeiro texto, pelo menos, é bem conhecido. Talvez até você já tenha visto isso em livros didáticos, quando você estudava, né, fez ensino médio, porque é um exemplo muito, muito fácil de você perceber. Então, aqui nós temos um poema do maravilhoso Manuel Bandeira, né? O Manuel Bandeira ele é um escritor modernista brasileiro, ele escreveu ele por volta dos anos 30, anos 40 do século 20, e esse é o famoso poema O Bicho. Então, é um poema, né? Aparentemente, você olha assim, não tem a estrutura, entre aspas, clássica de um poema, né? Não tem versos muito definidos, apesar de ter as linhas ali, não tem estrofes, é uma estrofe só, não tem rimas, foge daquela percepção padrão do poema que a gente geralmente tem, né? Mas é um texto poético que está no livro Estrela da Vida Inteira, do Manuel Bandeira. O poema O Bicho, ele fala assim, ó, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, esse texto é muito lindo, ele é belíssimo, e ele pode ser trabalhado N coisas a partir dele, né? Se você pensar qual o objetivo com o qual o Manuel Bandeira
produziu esse texto, né? É o objetivo realmente de chocar, de chamar atenção para as pessoas que estão catando comida no lixo, né? Mas ele é uma percepção diferente dessa realidade. Se eu pegasse essa mesma temática, né, de uma pessoa que está em situação de rua, que está literalmente, como diz aqui, catando comida entre os detritos, e eu tivesse esse texto aqui, ó. É um texto da Thaís de Oliveira, que estava numa revista, a revista Cláudia, numa matéria sobre reciclagem. E ela diz assim, ó, se o processo é tão fácil, por que a reciclagem do lixo não atingiu o seu nível máximo até hoje? A resposta é simples. Falta de boa vontade política e social. Em São Paulo, cidade que mais produz lixo no país, 12 mil toneladas por dia, durante 2 anos, de 1989 a 1991, a prefeitura se encarregou de fazer coleta seletiva de porta em porta em 69 mil casas, de 24 bairros. O serviço foi extinto e a prefeitura não pretende voltar a implantá-lo. Hoje, só restam 27 pontos de coleta seletiva voluntária na cidade. Analisando bem assim a fundo, claramente nós percebemos que os dois textos, ainda que, né, preservadas as suas especificidades, eles falam a mesma coisa, né? Falam do processo de você ter o lixo na rua, né, da situação de você ter o lixo na rua, o que favorece com que, muitas vezes, as pessoas em situação de rua vão ali mexer nesse lixo para se alimentar, que é uma desgraça social muito grande. Quais seriam, né, melhor dizendo, as principais diferenças entre esses dois textos? Por que eu poderia dizer, que eu vou voltar um pouquinho aqui, que esse texto é literário, já estou adiantando que é, porque é de um poeta brasileiro, Manuel Bandeira, e por que esse texto aqui da Thaís de Oliveira não é literário? Então, o que eles teriam de diferente, né? A primeira coisa é o seguinte, no primeiro texto, eu não vou ficar voltando aqui para você não se perder no raciocínio, tá? No primeiro texto, você tem a visão do sujeito. Então, é como se um sujeito estivesse observando um morador em situação de rua catando lixo. No segundo texto, não, ele está descrevendo de uma maneira objetiva como que ocorre a questão da reciclagem do lixo em São Paulo. A função do primeiro texto, né, do texto do Manuel Bandeira, é despertar a emoção, o estranhamento, né, a crítica, o chocar. No segundo texto, não, é um texto informativo. No primeiro texto, você tem uma linguagem usada no sentido que a gente chama figurado ou conotativo. Quando ele fala ali, o bicho era um homem. Né? Então, esse bicho era um homem. Vi ontem um bicho na imundície do pátio. Olha que caráter, né? Que carga pesada tá nessa imagem do bicho aí. No segundo, não. A linguagem é usada no seu sentido denotativo, no sentido dicionarizado dela. Então, a principal função do primeiro é a função emotiva, a função poética, é o emocionar. No segundo, é o que a gente chama de referencialidade do texto. O texto referencial é o texto que forma. Então, o primeiro texto, o texto do Manuel Bandeira, ele se preocupa com como ele vai transmitir a mensagem. Ele não chegou e disse assim, ó, tinha um lixo na rua e tinha um homem catando lixo. Né? Ele fez toda uma construção poética em cima disso. O segundo, não. Ele fala da coleta de lixo, fala que a coleta foi suspensa, fala quantas casas tem, quantos bairros tem. Então, ele é um texto claro, direto ao ponto. O segundo texto eu poderia resumir, porque se eu dissesse assim, o que fala esse texto? Ele fala da coleta seletiva do lixo em São Paulo. Do que fala o primeiro texto? Meu Deus, se eu fosse resumir, em primeiro lugar, eu não posso resumir um poema, né? Mas se eu fosse dizer o que eu entendi do poema, se eu fizesse uma leitura agora desse poema do bicho, se o Vitor fizesse uma leitura, se qualquer um de vocês fizesse uma leitura, a gente ia fazer leituras diferentes, embora tenha a mesma ideia central ali, né? Então, no primeiro texto, nós temos metáforas, ironias, ambiguidades, intertextualidades, palavras de sentido figurado, polissemia, plurissignificação. No segundo, não. Tá? Então, acho que a coisa que mais vocês podem utilizar é essa questão da linguagem, né? No texto literário, as palavras sempre vão dizer mais do que estão dizendo. Você permite que você vá além. Né? No texto literário, muitas vezes, você vai ter uma presença intertextual ali, que depois, se der um tempinho no finalzinho da nossa aula, eu quero falar um pouquinho da questão da intertextualidade, a presença de um texto dentro do outro. No segundo texto, não. O segundo texto, ele não é literário, a notícia, a reportagem, o texto informativo, ele vai direto ao ponto. Acho que fica mais claro assim, né? Quer comentar alguma coisa, Vitor, dessa diferença? Podemos prosseguir? Não, pode prosseguir, acho que ficou bem claro e é uma diferença nítida, né? A gente consegue perceber isso principalmente pela leitura, né? Exatamente. E aí eu não sei como
como que as bancas podem, né, colocar essa questão, mas eu acredito que dentro de uma questão de interpretação você pode precisar dizer, né? Então, por exemplo, o que caracteriza que esse texto seja um texto literário, que presenças literárias você tem ali. Então, você sempre pode ir na palavra-chave, que é esse uso específico da linguagem, né? O texto literário ele sempre vai ter um uso específico da linguagem. E aí você vai matando, como a gente fala, vai matando a questão nesse sentido. E aí, as questões mais voltadas para o texto, né, Ângela? Exatamente, sempre a partir do texto, né? Então, assim, uma pista é procurar isso no texto, né? Procurar se tem esse uso específico, se tem esse uso metafórico, se tem esse uso que vai além, né, das palavras. Identifique, né? Analise. Sempre focando nessa questão textual. E aí, assim, pensando, né, que o grande tema que está ali no edital é prosa e poesia, a gente não pode deixar de falar o que seria, então, esses grandes jeitos, né, que a gente tem de literatura. Quando a gente fala a palavra gêneros, eu sei que o Vitor vai trabalhar em outras aulas também, na parte da língua portuguesa, ali dos gêneros textuais, né? A gente vai falar um pouquinho sobre narrativo, descritivo, dissertativo, os tipos textuais, mas quando a gente fala especificamente da literatura, tudo que existe em literatura produzido no mundo, né, desde que o mundo é mundo, também é enquadrado dentro de um grande conjunto que a gente chama de gêneros literários, tá? Essa percepção do que é um gênero literário, ela é uma percepção muito antiga mesmo, ela data lá dos gregos. O primeiro filósofo que vai discutir isso é o Aristóteles, inclusive, e hoje, né, o Aristóteles na Poética, ele faz uma classificação a partir de obras do tempo dele, logicamente. Hoje ainda a gente tem essa divisão em gênero, embora eu tenha que chamar a atenção a vocês o seguinte, hoje na modernidade, a gente tem uma fronteira, as fronteiras, melhor dizendo, entre os gêneros, elas são muito tênues. O que eu quero dizer com isso? Dificilmente você vai achar um texto que ele seja essencialmente pertencente a um gênero só. Então, por exemplo, um poema. Um poema é um texto pertencente ao gênero lírico. Nós já vamos ver isso. Mas você pode ter um poema que ele tenha características, por exemplo, de uma carta. Eu estou escrevendo um poema como se fosse o formato de uma carta para alguém. Então, ali eu tenho presença de dois gêneros diferentes. Né? Então, hoje os estudos literários, eles entendem que essas fronteiras entre os gêneros, elas são muito tênues, como eu falei. Os gêneros, eles se misturam, eles não são gêneros fixos, né? Mas a classificação ordinária, a classificação fixa dos gêneros é essa que eu vou mostrar para vocês. Mas aí sempre lembrem, assim, que pode ter, né, presenças de marcas de um gênero no outro, tá? Então, basicamente, a gente tem os gêneros literários tradicionais, que a gente chama, que é aqueles que são lá da classificação do Aristóteles e que vêm sendo estudados desde então, embora haja uma grande mudança aqui na questão do épico, que eu já vou falar para vocês. Então, seriam 3 os gêneros literários tradicionais: o lírico, o dramático e o épico. Basicamente, assim, a gente pode dizer que hoje, na modernidade, a gente não teria mais o gênero épico. Por quê? Porque o épico, ele é aquele gênero da epopeia, né? A epopeia eram aqueles poemas narrativos longos, assim, que contavam histórias de heróis, de mitos, de deuses, por exemplo, Ilíada, Odisseia. Então, para aquela época, atendia ao ideal que se tinha, né? Que eram essas grandes narrativas. Hoje a gente considera que esse termo épico, a gente nem usa muito mais para classificar, a gente diz assim que é o lírico, o dramático e o narrativo. É como se o épico tivesse sido, não superado, mas assim, o narrativo tivesse abrangendo o épico junto, tá? Então, hoje a gente considera que tem o lírico, o narrativo e o dramático. Então, o que é o lírico, né? A palavra lírico vem dessa imagem aqui, né? A lira, que é essa espécie dessa harpa pequenininha, que é um equipamento, né? Um instrumento musical, e era com ele que eram compostos e que eram cantados os primeiros poemas. Quando a gente estuda a literatura medieval, a gente vê que lá na Idade Média, né, trovadores, que eram aqueles caras que compunham e que saíam cantando de uma região para outra, de um feudo para outro, eles cantavam esses textos. Os primeiros textos poéticos, eles não eram lidos, eles eram cantados. E eles eram cantados com acompanhamento da lira. Por isso que ficou esse nome do lírico, né? Então, nesse texto lírico, seria hoje o quê? Os textos poéticos, né? Os poemas pertencem ao gênero lírico. Então, no gênero lírico, o que você teria? Desculpa, eu pulei antes aqui. No gênero lírico, você teria uma expressão de uma voz que está falando naquele texto, que não é o autor,
né? A gente não pode pensar que quem está falando no texto lírico é sempre o autor. É uma voz que o autor cria para falar no texto, que a gente chama de eu lírico, né? Ou eu poético. Então, o eu lírico é a voz que está falando no texto lírico. E o que tem de característica principal? O sentimento, né? A emoção, a subjetividade. O texto lírico, ele é assim, como se o indivíduo estivesse colocando aquilo que ele sente para você. É como se você estivesse enxergando o interior desse indivíduo que está falando ali. O dramático já é o texto que é feito para ser encenado. Ele é um texto bastante antigo também, feito para retratar acontecimentos no palco, né? Então, o gênero dramático, o teatro, desde a Grécia Antiga, o teatro é um gênero muito usado aqui, e ele vai representar, através, né, do palco, da encenação, do movimento, das diferentes falas, uma história. Então, ele não é feito para ser lido, embora a gente leia hoje uma peça teatral, os atores, por exemplo, eles leem o roteiro antes de fazer o teatro. A gente pode ter peças teatrais ali publicadas e você lê, inclusive, com os alunos, tal, mas não é feito para isso, ele é feito para ser dramatizado. E o épico, que hoje, né, a gente abrange aí o narrativo, seriam esses poemas de cunho histórico. Então, eles vão contar os feitos, os feitos heróicos, né, de grandes homens, de grandes povos, né? Sempre vão contar como se estivesse fazendo uma exaltação desses povos. Então, ali o Ulisses, na Odisseia, né, a Guerra de Troia, na Ilíada, as grandes epopeias brasileiras, o povo português nos Lusíadas, do Camões. E aí, o épico, ele evolui para, deixa eu pular aqui para a gente chegar nele, para o narrativo, né? Que hoje a gente tem essa mudança, né? Como se a gente tivesse, como eu falei para vocês, estendido essa definição. E o narrativo hoje, então, seria tudo que vai apresentar uma sequência de fatos interligados, né? Uma relação de causa e efeito. Então, você vai ter personagens, tempo, espaço, narrador, e você vai contar uma história. Então, você não necessariamente vai ter mais aquele herói que você tinha na epopeia, né? Porque na epopeia, ou era o herói individual, por exemplo, Ulisses, lá na Odisseia, ou era o herói coletivo, o povo português, por exemplo, nos Lusíadas do Camões. No narrativo, você não precisa ter o herói moderno, o herói narrativo, ele não é muitas vezes o herói, ele é a figura que está ali, então é o personagem, que pode ser uma pessoa, né, num conto, numa crônica, numa novela, mas pode ser, por exemplo, um animal, se você pensar numa fábula. A fábula é um gênero narrativo. Se você pensar num objeto conversando com o outro, por exemplo, o famoso texto do Apólogo, do Machado de Assis, quando a linha e a agulha estão conversando, quem é mais importante? Então, o personagem é um objeto. Então, o gênero narrativo, ele vai ser como se fosse uma extensão do épico aqui, porque ele perde essa coisa do herói, né? Dessa necessidade de trazer o herói. Mas ele vai trazer sempre isso, então. Ele tem um narrador que vai contar uma história, e esse narrador vai observar essa história de um ponto de vista, que a gente chama de foco narrativo. O foco narrativo é como se fosse um lugarzinho que o narrador observa. Então, ele pode observar de dentro da história, pense assim, tem um centro da história, ele está lá dentro. Ele só enxerga aquilo que ele vive, né? Ele olha e vê as coisas que estão em volta dele, as pessoas que interagem com ele. Ou ele pode observar uma coisa que está fora, né? Então, a gente vai falar que esse é o ponto de vista do narrador, que também não é o autor, né, gente? O narrador não é o autor. O narrador é uma figura criada pelo autor ali para contar a história, né? Ele vai ser uma opção do autor, né? Hoje a gente tem nas séries, nos filmes, aí, nas sagas que fazem muito sucesso entre os leitores, diferentes pontos de vista. Eu, particularmente, gosto muito quando a história tem vários narradores, pelo menos 2 narradores diferentes, que daí você consegue ver o ponto de vista dos 2 sobre a mesma cena, né? Então, às vezes, a mesma cena, inclusive, eles repetem a cena. Eu acho muito interessante quando isso acontece. Ele repete a cena para mostrar como é que aquilo impactou para mim, do meu ponto de vista, e como que impactou, por exemplo, do ponto de vista do Vitor. Se nós vivemos a mesma história, nós vimos coisas diferentes naquela história. Nós sentimos coisas diferentes, né? Essa que é a grandeza da narrativa. Ela permite que você penetre na história, que você veja, por exemplo, os pensamentos dos personagens, se o narrador for um narrador onisciente, você consegue perceber se o personagem está com medo, se o personagem está com dúvida, né? É fantástico estudar essas questões da narrativa. Então, a gente tem as narrativas em primeira pessoa e as narrativas em terceira, que hoje a tendência até é que as narrativas em terceira, elas quase que virem uma narrativa em primeira, assim, porque você consegue saber os diferentes pontos de vista, como eu falei para vocês.
Aí você tem os personagens, né? Que são as representações fictícias, não precisam ser seres humanos, né? São seres criados para viver a história. Você tem o enredo, que são os fatos em si, né? As histórias que acontecem, pode ter uma história ou várias histórias. Se for um romance, por exemplo, você tem várias histórias convivendo ali. Você tem um ponto central dessa história, que é um conflito, né? E você tem um momento-chave da história, que é quando a história fica interessante, quando a história fica muito legal, quando ninguém quer perder, que seria o clímax, né? Então, estudar narrativa é você entender esses processos. Eu acredito que dentro de uma prova de concurso público, talvez possa ter, sim, um texto narrativo para você identificar justamente essas questões, sabe? Então, assim, qual o fato que deu origem à narrativa, que seria o conflito, sob qual ponto de vista ela está sendo contada, se o narrador está imerso na história, se ele está fora. Mas eu acredito que não são tantos detalhes, assim, de características do texto em si, mas mais de interpretação, como a gente já havia falado. E aí nós temos o tempo, né, que é o período que se passa na história ali, que pode ser um tempo marcado cronologicamente, por exemplo, dias, meses, anos, ou não, um tempo mais das lembranças, das emoções, e nós temos o espaço, né? Então, quando a gente pensa nos gêneros literários, é muito comum que a gente dê, inclusive, mais ênfase ao narrativo, né, do que aos outros, porque ele é um texto mais rico, né? A poesia você tem que estudar métrica, rima, figuras de linguagem. O texto teatral não é muito o que você discutir ali, são os personagens, as falas, os espaços, as rubricas, os cenários, e o texto narrativo é que permite mais essa, né, que a gente vá além, que a gente permite analisar mais. Quer comentar alguma coisa, Vitor, até aqui? O texto narrativo, ele até perpassa muito mais para os outros tipos de texto, né? Por exemplo, numa notícia, você acaba, às vezes, tendo uma narração do fato, então... Essa é a questão que eu falei ali da interpenetração dos gêneros, porque quando você faz, esse exemplo que o Vitor deu é excelente, quando você faz uma notícia, né? Queira ou não queira, embora a tua notícia seja um texto, teoricamente, dentro da classificação dos gêneros informativo, né? A notícia é um texto informativo. Você vai ter que fazer uma narrativa dentro dela, né? Porque se você está contando o que aconteceu, você está fazendo uma narrativa. Quando você faz uma narrativa, você vai ter que fazer uma descrição dentro dela. Né? Então, os gêneros, eles não existem assim isoladamente. Esse aqui é essencialmente tal coisa, esse é essencialmente outro. Um exemplo muito claro disso é quando a gente lê, por exemplo, não sei se alguém dos nossos alunos aí já leu, os que foram meus alunos com certeza já leram. Quando a gente lê Clarice Lispector, quando a gente lê Guimarães Rosa, os textos são tão bonitos, são tão assim profundos mesmo, que eles são muito poéticos, mesmo sem ser poesia, né? Tem até alguns escritores que devem dizer assim, é a chamada prosa poética, porque é um texto que vai além do óbvio, né? Você lê ali em Guimarães Rosa, vou dar um exemplo, um conto, para mim, é um dos mais bonitos dele, que é A Terceira Margem do Rio. Você não tem como você não ficar pensando o que ele quis dizer com aquilo ali, né? E talvez todas as suposições que a gente possa fazer não cheguem nem perto da riqueza que é o texto. Então, assim, eles permitem que você faça essa leitura, que você vá além, porque eles vão fazer essa abertura da realidade mesmo. E aí os gêneros, eles vão conversar nesse sentido. Você não tem um texto rígido, esse é essencialmente, por exemplo, sei lá, narrativo, não tem marca de outro texto. Tem sim. O texto narrativo pode, inclusive, estar ensinando alguém a fazer alguma coisa, ele pode estar trazendo marcas de um texto injuntivo. O que são os textos de autoajuda, se não são isso, né? Muitas vezes a autoajuda é uma narrativa disfarçada de faça isso, faça aquilo, compre aquilo, que é uma característica injuntiva. E aí, pensando em todas essas questões, aqui eu nem vou deixar essa tela que ficou horrorosa, essa minha imagem aqui, eu vou pensar com vocês o seguinte. A gente precisa pensar assim, se o edital coloca, né, prosa e poesia, eu até conversei com o Vitor o que a gente, né, como que a gente poderia pensar isso, porque todo mundo que fez ensino médio, todos nós que fizemos, né, e que passamos por esse período, a gente sabe que a gente estuda a literatura dividida em momentos literários, né? Esses momentos literários, a gente chama de períodos, ou de escolas, ou de épocas, hoje tem muitas nomenclaturas para isso, eles são divisões didáticas, né? Para que você possa entender mais ou menos o que estava acontecendo no mundo, no Brasil, naquele momento, e possa mais ou menos se situar, né? Que época que eu estou falando? O que está acontecendo aqui? Mas nenhuma dessas divisões, em períodos literários, vou dar um exemplo, romantismo, realismo, arcadismo, o que quer que seja, nenhuma delas é fixa no sentido assim, só havia aquilo acontecendo naquele momento.
né? Então, quando a gente estuda literatura, a gente vai ver que as coisas, elas coexistiam, elas existiam ao mesmo tempo, até porque o Brasil, como colônia, que foi por muitos anos, né, por muitos séculos ali, ele sempre herdava as coisas europeias com um certo atraso. Então, quando as coisas começavam a acontecer aqui no Brasil, é porque elas já estavam acontecendo, né, na Europa há muito tempo, e aí elas começavam a conviver aqui de uma outra maneira. E sempre quando uma obra chega, uma literatura, uma obra de arte, enfim, chega numa colônia ou chega num outro país, ela não chega igual ela surgiu. Né? Então, o que a gente tem que ter claro é assim, esses períodos literários, eu acredito que ninguém tem que ficar perdendo tempo, gente, desculpe até a expressão perdendo tempo, mas é realmente isso, ficar cuidando assim, quando começou, quando terminou, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Acho que isso não é relevante nesse momento, tá? O importante é entender assim, a literatura brasileira, né, brasileira, ela começa a existir quando começa a existir a ideia de Brasil, né, que é o chamado período colonial ali. Para nós, 1500, que é o, entre aspas, descobrimento do Brasil. Antes disso, a gente não falava em literatura brasileira, porque a gente não falava em Brasil. Mas a literatura existia. Né? Existia a literatura medieval, existia Portugal, por exemplo. Já era uma nação constituída há muito tempo, então já tem uma literatura portuguesa acontecendo ali. A gente fala na literatura europeia, a gente fala na literatura francesa. Então, assim, no Brasil, a gente começa a considerar a partir de 1500, tá? O primeiro momento que a gente vai considerar ali são aqueles primeiros textos feitos sobre o Brasil, que nem eram textos, entre aspas, literários mesmo. Eram cartas, diários de bordo, crônicas dos viajantes portugueses, holandeses, que vinham para o Brasil, que encontravam a nova terra, se deslumbravam diante daquela nova terra, né? Se deslumbravam daquele povo que vivia ali, colocavam toda a sua ideia colonialista ali presente e relatavam essas coisas. Então, esse período aí que a gente chama de quinhentismo, né? Que é até a escola, geralmente a gente usa o termo literatura informativa, literatura de informação, mas que é esse primeiro século aí de colonização. Depois, gente, todos os períodos, eles são ecos de períodos europeus. Né? Então, assim, o barroco, primeiro ele é o barroco europeu, e ele chega no Brasil com alguns anos atrás. O arcadismo, o romantismo, o realismo e assim por diante. Então, esses períodos, para entender a literatura brasileira, é como se a gente dividisse em dois grandes momentos. Assim. Até os anos 1800 e alguma coisa, então, século XIX, basicamente até o romantismo, a gente tem a chamada era colonial. Então, o que entraria na era colonial? Essas cartas dos viajantes, essas crônicas, esses textos sobre o Brasil, os poemas barrocos, que no Brasil eles vão ser produzidos mais essencialmente na região de Minas Gerais, ali naquela região, né, das cidades mineiras, e depois o arcadismo, ou também chamado de classicismo, que também é mais nessa região ali, não é uma coisa do Brasil inteiro. A partir do momento que você entra no século XIX, né, a vinda da família real ao Brasil em 1808, que faz a grande transformação econômica, cultural, social do país. E aí você começa, tem a independência do Brasil, em 1822. E aí você começa a ter uma literatura produzida em solo nacional, que é o primeiro período aí, é o romantismo. Então aí você começa o que a gente chama de era nacional. Então, assim, é importante entender essa diferença, né? Quando a literatura, vamos usar um termo bem simples aqui, copiava modelos europeus, né? Ela reproduzia modelos europeus, e quando a literatura passa, sim, claro, a ser inspirada por modelos europeus, como até hoje é, né? Hoje muito do norte-americano aí presente, mas você tem uma literatura produzida em solo nacional. E uma coisa que eu tenho que destacar para vocês é aqui, gente, é esse século XIX, tá? A grande sacada, assim, a grande mudança em termos de literatura nacional é o romantismo no Brasil. Tudo para nós, em termos de literatura, começou com o romantismo, porque quando você tem o surgimento do período romântico no Brasil, 1836, ali, que é o primeiro livro, Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, você vai ter uma literatura que vai tentar atender a um público leitor que estava surgindo. E isso é o mais interessante, porque pense assim comigo, ó, a família real portuguesa vem para o Brasil em 1808, né, fugindo das invasões napoleônicas na Europa, tal, vem toda uma galera junto com a família real portuguesa, se instala no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, na época, gente, era uma cidade tão atrasada quanto qualquer outra em solo brasileiro. O que eles pretendiam?
fazer essa cidade ficar mais atrativa. Então, o que eles começam a fazer? Modernizar. Não porque eles são legais, nem porque eles são engraçadinhos, mas porque eles querem melhorar a vida deles. Então, eles começam a pensar em questões culturais, questões sociais, bailes, né? Modernização das ruas, enfim, fazem algumas transformações para que eles se sintam melhor ali. E aí, nisso, surgem bibliotecas, escolas, e surge a imprensa, que a princípio era para produzir e reproduzir as informações da família real, que era chamada imprensa régia, né? A imprensa que traduzia a família real. O que acontece com o surgimento da imprensa? Você começa a ter a circulação de jornais no Brasil. E os jornais se tornam a grande sacada dos escritores, porque os jornais eles começam a ter dentro das suas páginas um espacinho destinado a se publicar pequenas histórias de amor, de casamentos felizes, né, de mocinhas casadoiras, de impossibilidades de ficarem juntos, caso com ele eu morro, que eram as histórias que o pessoal da época, principalmente as mulheres burguesas, né, que tinham tempo livre, escravas à disposição, sonho meu, né, elas liam. Então, elas tentavam encontrar nesses livros a sua própria vida. E aí você começa a ter a circulação desses textos que eram chamados folhetins. Né? Os folhetins eram como se fossem assim, pedacinhos de romances publicados assim, aos poucos, no jornal. E eu comprava hoje, eu li um pedaço, eu comprava amanhã, eu lia depois, mais ou menos como você tem lá na série hoje, na famosa série dos Bridgertons, lá da Netflix, né? Que você tem a Lady Whistledown lá, que faz toda a narrativa da sociedade. Só que ela fazia as crônicas da sociedade, né? Ela fazia a fofoca. E ali não, você tinha a criação literária. Então, muitos dos livros que começaram a circular depois, um grande autor brasileiro chamado José de Alencar, que é o grande nome romântico, ele só vai publicar a partir dessa realidade. Os livros dele, por exemplo, Guarani, se não me engano, Senhora, são livros que primeiramente eram publicados em jornais. E depois esses folhetins foram unidos, né? E se transformaram os livros. Então, o grande marco divisor na literatura brasileira é o romantismo. Porque a partir do romantismo você tem o surgimento do público leitor, que antes você não tinha, né? Porque o índice de analfabetismo era gigante no Brasil, e você tem o surgimento de um público que é um público disponível, que eram, teoricamente, as mulheres burguesas, e você tem a possibilidade de se publicar livros, porque você tem uma imprensa instalada no país. Então, toda mudança literária, a gente pode dizer assim, que a primeira grande mudança é essa questão do romantismo, né? Que daí vai causar ali os primeiros... O romantismo não durou muito no Brasil, durou em torno de 50 anos, mas foi um grande período, assim, divisor de águas. E aí a gente chega depois nas mudanças mais próximas já do século XX, que é o surgimento do Machado de Assis, né, com o realismo, e outros autores que daí a gente vai ver que eles vão dar uma guinada muito grande na literatura. E assim você vai ter todo o século XIX, até que você chega no início do século XX, que daí é a outra grande virada de chave, que é o surgimento do modernismo. E se eu pudesse dizer para vocês assim, olha, gente, ao invés de a gente ficar falando de cada período literário, vamos pensar em 3 grandes momentos, né? Eu acho que a gente podia pensar assim, o primeiro grande momento é o início dessa literatura sobre o Brasil, que ainda não é uma literatura propriamente dita, que é o quinhentismo, são essas cartas dos viajantes, as crônicas. O início da literatura nacional, que é o romantismo. E aí, a grande virada de chave no começo do século XX, que é o modernismo. Porque o que os modernistas vão fazer? Quando eles articulam ali no começo do século XX a famosa Semana de Arte Moderna, né, que inaugura oficialmente o modernismo no Brasil, o que eles estavam tentando mostrar? Eles estavam tentando trazer à tona, né, uma grande mudança artística, não só literária, que já estava acontecendo na Europa há muitos anos. Né? Então, os primeiros modernistas brasileiros, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e outros ali, eles vão ser porta-vozes de coisas que já estavam acontecendo na França, na Alemanha, principalmente na França, que a gente chama de vanguardas europeias, né? Que eram influências como cubismo, futurismo, surrealismo, né? Que são coisas que a gente dentro da literatura daí acaba estudando. Mas eu vejo que para o concurso talvez não seja necessário vocês se focarem muito nesses aspectos, até porque são tantos conteúdos no edital, né, gente? O edital é tão
É tão vasto assim que eu acho que a gente não vai ficar se detendo nessas questões, mas se você tiver interesse, se você quiser, você pode pesquisar cada uma desses períodos. Hoje em dia a gente tem acesso na internet, né, a videoaulas, a tantas coisas que nos ajudam a estudar, a compreender, linhas do tempo, mapas conceituais, para entender as características essenciais de cada um desses períodos. Mas eu não vejo que isso é o mais importante. Eu vejo que num tópico como prosa e poesia, o mais importante é essa diferenciação, né? O que é poesia, o que é prosa. Eu não falei especificamente disso, até deixa eu fazer uma parte aqui. Então, prosa é tudo que não é poesia. Tá? Para resumir bem como eu falo para meus alunos na escola. Poesia é verso, estrofe, né? Linguagem poética, metáfora. Tudo que não é poesia é prosa. Então, um conto é prosa, um romance é prosa, uma novela é prosa, um texto informativo é prosa. Então, é só essa a diferença básica, né? Eu acho que a gente não tem que ficar se atentando tanto aqui. Não sei, Vitor, se você quer comentar alguma coisa. Eu acho que a gente não precisa falando de cada período, senão eles vão achar que é muita coisa. Ah, sim, com certeza. E é primordial. O edital ele deixa, acho que, mais aberto, assim, justamente por ser algo mais geral, né? Então, porque eu imagino que não vai ser uma coisa muito própria de cobrar a literatura em si, né? Sim, aham. Não, certíssimo. Não sei, gente, se eu conseguir deixar claro o que eu queria para vocês. Vitor, se você quer perguntar alguma coisa, Vitor quer falar alguma Não, coisa, eu achei fantástico, assim, essa linha do a minha tempo. ideia era fazer essa revisãozinha, assim, de alguns aspectos pontuais, né? Sim, é porque é o principal para reconhecer as diferenças temporais, né? Se for ver, E daí se você acha que você precisa, ou deve ser, a gente sempre tem aquele aluno que, isso aqui eu vi no ensino médio, eu até gostava. Hoje em dia a gente tem a informação na nossa mão, né? A gente consegue ir atrás e fazer com poucos minutos ali, consegue fazer uma linha do tempo, consegue colocar características essenciais, mas eu não vejo que no concurso seja o essencial agora, porque o edital ele é muito amplo nesse sentido, né? A gente não pode imaginar o que eles vão cobrar, mas como o tópico é muito geral, eu não vejo que há necessidade de vocês ficarem estudando especificamente cada período nesse momento. Acho que fazer uma parte geral assim seria mais interessante mesmo. Isso mesmo. Nossa, achei perfeito. Então, eu estava dando uma olhada hoje no Antônio Cândido, Clarice Lispector, então varia muito, né, essa questão do poder da poesia, dessa evolução da linguagem por meio da literatura. Então, é mais para entender isso mesmo, né, que a nossa língua está em movimento ali, e, obviamente, a literatura, por ser única e exclusiva humana, a gente está avançando sempre, né, em conjunto. A literatura, ela das artes, assim, tem muitos autores que discutem, né, sobre esse poder da literatura. Você citou ali o Antônio Cândido, que é o grande, né, o grande nome. Ele tem toda uma discussão sobre a formação do homem, né, com base no texto literário. O Otávio Paz tem uma discussão muito legal sobre isso. Mas, assim, de tudo que a gente pode pensar é a contribuição da literatura para o ser humano mesmo, né, para a formação humana. Hoje a gente tem toda uma discussão, inclusive, de como que as pessoas, elas se constroem quem elas são com base nas coisas que elas leram, com base nas coisas que elas ouviram, com base nas coisas que constituem o seu repertório, a sua visão de mundo, né? Então, eu acho interessante que o edital até tenha colocado a literatura, porque como ela é um uso específico da linguagem, ela não pode ficar de fora. Você não pode não reconhecer, por exemplo, quando um texto é literário, quando não é. Você não pode ler uma receita de bolo e você ler um poema, por exemplo, um poema que fala receita de herói, o famosíssimo Receita de Mulher, do Vinícius de Moraes. Os dois são, entre aspas, receitas, mas nenhum deles, eles não tem nada a ver um com o outro, né? Embora tenha seguido a mesma estrutura. Então, eu acho que é importante a gente ter essas coisas em vista, mas não que você vá precisar, de fato, saber cada um desses itens, a não ser que fosse um concurso para uma área específica da língua portuguesa, né? Para uma área específica do professor de língua portuguesa. Daí, com certeza, teria que saber cada um desses, né, desses períodos, dessas épocas. Então, acho que é isso, Vitor, que eu tinha para conversar com vocês. Não sei se você quer falar alguma coisa. Agradeço de novo o convite, maravilhoso participar com você. Eu acho que para quem já foi aluno, né, essa sensação de voltar a ter aula com a Ângela, maravilhoso ela é maravilhosa, né? E realmente, muito legal.
pensar em língua portuguesa sem pensar em você, eu acho que nesse curso que não amor tinha como, de verdade. Que amor. Eu realmente, né, sou suspeita a falar, porque todos os meus alunos sabem, eu amo a língua portuguesa, eu amo o que eu faço, e eu nunca poderia ser professora de outra área que não fosse língua portuguesa, né? Eu estudo isso minha vida inteira, desde que eu tenho mais tempo estudando língua portuguesa do que não estudando, né? Mas, assim, eu estudo isso a vida inteira, e não é porque eu, né, escolhi isso, mas porque eu gosto, porque eu leio muito, porque eu estou sempre procurando essas questões. Mas aí a gente, no trabalho em sala de aula, vai abrindo os horizontes, né? Para a parte pedagógica e para outras coisas que vão contribuindo para que a gente vá formando, né, nossa visão de professor. Então, eu quero me colocar à disposição sua e dos estudantes inscritos aí no seu curso. Se eu puder participar novamente, numa outra oportunidade, se tiver algum outro conteúdo que você queira que eu converse com eles, nós somos amigos de longa data aí, o Vitor é meu aluno pupilo do coração. Tem uns alunos que têm aula com o Vitor, eles falam assim que é como ter aula comigo, como se fosse uma cópia. Meu Deus. Eu fico tão feliz. Então, eu né? agradeço muito, Vitor, e estou à disposição para o que você precisar. Muito obrigado, Anjo. Obrigado mesmo pelo aceite do convite desde o Imagina. primeiro momento. E eu acho que é isso, gente, né? Estudantes aí que estão nos assistindo, o principal do conteúdo de literatura foi passado com muita excelência. E, claro, tendo dúvida, a gente se coloca à disposição de vocês. Com certeza, né? Com certeza. Então, muito obrigado. Então é isso, gente. Um beijão para todos. Sucesso, boa sorte, muito estudo, muita fé, muita força. Vai dar tudo certo. Exatamente. Obrigado, então, vocês. Até a próxima. próxima. Beijo, gente. Até.